Estamos aqui na nossa live prometida de sexta-feira e a gente vai falar sobre diástase abdominal e eu quero falar um pouquinho com você sobre alguns exercícios e alguns detalhes da diástase. Tive um problema técnico, eu estava tentando fazer uma coisa mais elaborada e acho que deu certo, então qualquer coisa vai me avisando aí, tá bem? Então aqui, eu quero mostrar para você, e me fala aí, Jane, se você tá vendo um compartilhamento de tela, mas eu acredito que sim. E eu quero mostrar para você aqui uma diástase, né, então, que é um desenho, obviamente, mas eu quero falar um pouco sobre isso antes da gente começar a falar propriamente da diástase e do exercício. Então eu vou te mostrar algumas imagens, e aqui a gente tem uma representação do que seria, né, do lado direito, um obrigada, Jane. Uma musculatura normal, fechadinha, músculos aproximados, retos abdominais aproximados, e o que seria um músculo mais afastado, que estaria me mostrando alguma alteração desse centro, né, da linha central do abdômen. Então a diástase, ela é uma disfunção dessa linha central e ela acaba acontecendo muitas vezes por causa da gestação, mas não só mulheres que já estiveram grávidas podem ter diástase. É possível também que homens tenham diástase, é possível que crianças tenham diástase. Não, não fica alarmada, não é para isso que eu tô aqui. Mas só para que se você vir um cone, né, no meio do abdômen do seu filho aí, é normal isso acontecer até uma certa idade, quando eles ainda não desenvolveram a função abdominal ideal. Tá bem? Então não se assusta. E aí a gente pode ter em várias situações, muitas, desencadeadas por sobrepeso, né, mas é muito comum que a gente ouça falar que diástase está relacionada à gestação, porque obviamente durante a gestação a gente tem um aumento da musculatura, né, um aumento do abdômen e existe essa distensão abdominal acentuada, que a partir de um determinado momento, né, de algumas semanas, vai começar a aparecer por causa da relaxina, que vai facilitar essa abertura, esse espaço que precisa aumentar ali para o bebê crescer, e também por causa do crescimento do bebê dentro do útero, tá bom? Mas não se assusta com isso, eu quero só que você entenda como é que isso vai funcionar. Então vamos passar aqui para a nossa segunda imagem. Então aqui a gente vê uma diástase que está acontecendo durante a gestação. Então isso é o esperado, é normal na gestação existir a diástase, mas o que não seria o ideal? Que a gente visse esse cone, né, então se formando ali no centro do abdômen, sempre que essa gestante se mexer. Por quê? Isso significa que a musculatura profunda dela, que é o músculo transverso abdominal, não está respondendo, que é aquela cinta natural que é responsável por estabilizar essa musculatura. E aí a gente tem um aumento da pressão aqui nessa linha central do abdômen, que não é aquilo que a gente espera, porque a gente vai ter uma é como se a gente estivesse forçando a diástase, certo? Então, o que fazer? Existem vários profissionais e eu sou uma delas que trabalho com estes exercícios e com a condução de exercícios que vão facilitar, né, a estabilização da diástase durante a gestação. E a estabilização da diástase, ela varia de mulher para mulher, então tem mulher que consegue fazer de um jeito, tem mulher que consegue fazer de outro. Para isso a gente precisa personalizar o atendimento dessa mulher. E aí a gente consegue ter um efeito melhor, né, de estabilidade da musculatura durante a gestação. Então é bem importante a gente que trabalha com gestante observar esses detalhes, pois isso daqui nos mostra que a musculatura não está respondendo muito bem. Então a gente precisa dar uma atenção especial para isso aí, ok? Então vamos passar para a nossa próxima imagem. E é natural que, né, depois que o bebê nasceu, a gente tenha esse aspecto de abdômen mais flácido. Quem já teve bebê sabe muito bem do que eu estou falando e vai entender direitinho
essa questão das estrias, desse umbigo que fica fundo ou às vezes ele fica até para fora, né, logo nas primeiras semanas da gestação, essa distensão abdominal e por mais que tenha sido um parto normal, vai acontecer, é natural, porque existiu durante 9 meses o crescimento dessa estrutura, abdômen, músculos foram cedendo espaço para que esse bebê se desenvolvesse. Porém, não vai voltar de uma hora para outra, certo? Então ela vai precisar de um acompanhamento, ela vai precisar de uma orientação para que ela, primeiro, não fique tão desconfortável com o abdômen, o aspecto abdominal nesse primeiro momento, né? E consiga entender que ela precisa dar tempo ao tempo para o corpo se recuperar. E também entender que cada corpo é diferente. Então, existem mulheres que vão se recuperar super rápido, enquanto outras vão demorar um pouco mais para se recuperar, certo? A gente sabe que existe uma relação com a atividade física, com o sedentarismo, mas não é cravado na pedra, tá? Então existem mulheres que não fazem muita coisa, mas que têm uma estrutura, uma genética melhor. Mas é sempre importante você fazer exercício durante a gestação, com orientação, com liberação médica, mas vai facilitar muito a tua recuperação depois, certo? Então eu recomendo que você sempre procure a orientação de um profissional que conheça exercícios para gestantes, porque existem adaptações, existe você saber qual tipo de exercício você pode fazer, mas também qual o seu nível de cansaço durante o exercício físico, e são detalhes muito importantes para a gente observar durante a gestação, tá bom? Mas se mexa, é muito importante você se mexer durante a gestação. Pois bem, então tive aqui esse aspecto todo, né, de distensão abdominal, a barriga tá mole, 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 e aí tem aquelas mulheres que vão recorrer à cinta e pelo amor de Deus, não use cinta, né, você pode usar uma faixa abdominal elástica, você pode usar uma calcinha alta que te dê mais conforto e te dê segurança, mas nada que vai te comprimir, porque esse músculo ele foi tão distendido durante a gestação que ele tá meio bobo, né? Ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele tá sem força porque ele distendeu demais. Então ele precisa, o seu cérebro precisa começar a comandar esse músculo para que ele retorne. E aí, se você colocar a cinta abdominal, essa cinta vai substituir a função muscular. E aí você não vai ter um efeito tão legal depois, né? A tendência é que seu músculo continue fraco, continue sem função, justamente por causa do uso da cinta. Então, uma calcinha de compressão vai ter um papel muito mais interessante, ela vai te dar o mesmo, ela vai te dar mais conforto do que a cinta, porque a cinta aperta, e ela vai te dar a mesma segurança da cinta, porém sem o efeito deletério, né, maléfico da cinta abdominal, da perda de função. Muito bem, bora continuar. Então, quais seriam os tipos de diástase que a gente vê? E eu quero ressaltar um detalhe importante, mas já vou falar. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira figurinha aqui mais à esquerda. É uma diástase inferior, então ela é inferior ao umbigo. Depois do lado eu tenho uma diástase superior, que está mais nessa parte superior do abdômen, mais próximo ali do estômago, aquela região. E existe, por último, a diástase total, que é aquela que vai de lá das costelas até no púbis, com separações diferentes, né, em cada nível, mas ela pode acontecer. O que que pode muitas pessoas falam, e é muito comum a gente ouvir, né: "Ai, eu tenho aquela pochetinha embaixo do umbigo, então significa que eu tenho uma diástase inferior". Não é verdade isso, tá. Já tem estudo mostrando que e tem até fotos, assim, tipo, no ultrassom, a diástase tá embaixo do umbigo, mas o estofamento tá para cima. Então não se preocupa com esses detalhes, deixa que a pessoa que vai cuidar de você vai se preocupar com esses detalhes, tá. E muito cuidado, eu trouxe essas imagens aqui, porque existem muitos médicos cirurgiões plásticos que ainda dizem que a diástase ela é cirúrgica. E se a gente for falar em fechar a diástase, então imagina que eu quero aproximar de novo essas bordas e ficar ali igual tá o músculo normal ali em cima. Isso é uma verdade, isso não vai acontecer de novo, tá? Eu tenho até uma imagem aqui para te mostrar. Eh, quando a gente tem uma distensão abdominal importante, como é a que acontece na gestação, vai acontecer um espacinho que vai ficar ali depois,
tá? Isso é natural, é do corpo. Mas o que eu não posso ter? Profundidade. Então eu não posso ter aquele buraco que eu consiga enfiar minha mão lá dentro. Eu preciso ter esse espaço que se aproximou, os músculos se aproximaram novamente, mas pode ser que sempre fique esse espaçamento entre um lado e o outro. Mais importante é a gente observar essa profundidade, tá? Então, na última live, na sexta-feira da semana passada, eu te ensinei a fazer a avaliação da diástase abdominal. Então, se você quiser, volta lá, tá salva no Instagram, e você consegue acessar a informação de como fazer o teste. Beleza, então a gente tem aqui um corpo normal, depois eu tenho um corpo com o bebê lá dentro do útero e tenho em seguida o corpo pós-gestação. E aí sempre vou ter então essa diferença ali de espaço depois. E aí a gente vê muitas vezes acontecendo essas fotos, né, essas imagens que a gente vê de pessoas famosas, e aqui a gente tem a Bianca, mas sou super fã dela, gosto muito dela, só que as pessoas fazem um sensacionalismo muito grande: "Nossa, ela tem uma diástase". Gente, ela teve um filho, né, e é natural que o corpo dela tenha esse espaço ali. O que a gente precisa avaliar é se tem função da musculatura profunda. Então, eu posso pensar que ela tem uma diástase? Posso pensar, porque ela tem esse buraquinho ali no meio, né, dos retos abdominais, logo acima do umbigo, mas eu posso falar que isso é uma diástase? Não, né, eu preciso ponderar, porque pode ser que não seja uma diástase. E falando um pouco sobre a questão da gestação, e é o que a gente vai falar hoje sobre a questão das respostas, de como começar já a tratar a diástase, eu quero te mostrar essa outra imagem aqui, que é uma imagem de como que evolui a postura durante a gestação, né? Como que ela vai acontecer ao longo da gestação. E eu tenho ali um corpo antes da gestação, eu tenho um corpo durante a gestação, né, e é o corpo no finalzinho da gestação. Então veja como que essa postura ela evolui ao longo do tempo e como que esse corpo vai ficando diferente, né? O peso do bebê ali dentro do útero vai fazendo com que o abdômen projete para frente, ao mesmo tempo o corpo compensa para trás, aumenta muito a lordose, então na gestante de gestação mais avançada, ali 7, 8, 9 meses, a gente vê uma lordose muito grande, né, na lombar, e a gente tem esse efeito de jogar o corpo para trás, que a gente chama de sway back. Esse sway back, ele é essa postura jogada para trás, né, que a gente vê assim, e meio que eu empino a barriga para frente, deixa eu ficar mais retinha aqui para você me ver. Então eu faço esse movimento aqui, né, para sustentar a barriga aqui e não cair para frente. Porque imagina que eu tentasse me alinhar aqui, o peso da barriga me puxaria para frente. Mas aí a gestante, ela adota essa postura aqui, até o final da gestação, tô exagerando, tá, por favor, mas é para você entender melhor como que vai ficar. E aí esse abdômen projetado ali para frente, as costas jogadas lá para trás. Mais uma vez, toda essa alteração aconteceu ao longo de 9 meses. Então o corpo ele veio sendo adaptado a isso ao longo dos 9 meses. E aí, quando esse bebê nasce, acontece de uma hora para outra essa saída, tá, demora algumas horas, né, 24 horas às vezes, num trabalho de parto ou às vezes até mais, mas é de uma hora para outra praticamente que o bebê saiu dali de dentro. E a estrutura ficou com uma musculatura abdominal que poderia me dar mais sustentação no abdômen, que ficou mole, né, flácida, distendida, e ao mesmo tempo uma postura, né, que não me ajuda, porque o meu corpo se adaptou naquela postura lá. E o que vai acontecer depois que esse bebê nascer? Essa mulher vai adotar essa postura aqui, ó. Ela vai adotar essa postura, né, do bebê dentro da barriga, então dá pra gente ver direitinho que ela fica com esse aspecto, né, do sway back aqui. Então as costas vêm para trás, a barriga projetada para frente e o bebê no colo. Então eu digo muito para as minhas pacientes, assim, que para elas observarem as mães delas quando estão com os bebês no colo, né, ou a sogra, sempre uma mulher que já teve filho. Qual é a tendência, né? Ela pega o bebê e ela pega o bebê e faz assim,
Então ela já põe o bebê aqui. É a postura materna, a postura da mãe é sempre essa postura, né, de segurar o bebê, o peso do bebê na barriga. É uma postura bem interessante. Só que a gente precisa corrigir essa postura ao longo do tempo, porque a gente vai gerar essa projeção do abdômen para frente. E essa projeção aqui do abdômen para frente que ficou, ela mantém a lordose aumentada, além de ela ajudar a não reposicionar o abdômen. Então são 2 coisas que a gente precisa trabalhar, um relaxamento dessa musculatura da lombar, mas também uma ativação melhor da musculatura do abdômen, e aí a gente consegue trazer essa postura para um alinhamento melhor ao longo do tempo. Então, isso fica, né, ao longo da vida, as mulheres vão tendo essa postura materna ao longo do tempo, então olha, já é uma criança bem maior, mas é muito automático, né, pegar a criança e já encaixar a criança no quadril. Se eu puder te dar uma dica muito valiosa, faça durante a gestação exercícios para o braço, você vai precisar dos seus braços. O nosso corpo ele vai se adaptando ao peso do bebê que, né, tá crescendo, tal, a gente tá carregando o bebê, mas você vai sentir falta da força dos seus braços ao longo do tempo, tá. Então cuida aí para você ter os braços bem fortes. E, eu queria falar então falando sobre essa questão da musculatura abdominal, eu queria te mostrar essa outra imagem, em que a gente tem aqui a respiração acontecendo da maneira normal. Então tem a relação do abdômen com a postura, com a respiração, porque na nossa respiração, a gente pode usar a respiração para fortalecer a musculatura abdominal, para melhorar a função da musculatura abdominal. E aqui, ó, quando a gente puxa o ar, eu tenho uma deixa eu ver se eu consigo colocar o cursor numa posição melhor aqui para você poder ver a imagem certinha. Então eu tenho aqui, ó, eu inspiro, então puxo o ar, meu diafragma desce e a minha musculatura abdominal cede um pouco de espaço, né, para poder descer o diafragma e encher os pulmões de ar. Quando eu solto o ar, essa musculatura vem para dentro de novo e o ar, né, o diafragma sobe e o ar sai dos meus pulmões. E é nesse momento aqui que a gente pode associar uma ativação da musculatura respiratória, e é isso que eu quero te mostrar, para você já começar a trabalhar um pouco o seu abdômen. E depois disso a gente vai falar um pouco de um exercício de postura que eu gosto bastante, para você ver aí o que a gente pode atingir. Mas, antes de tudo, eu preciso te mostrar um resultado de uma das minhas alunas, né, e eu quero mostrar esse resultado, porque eu recebi isso hoje de manhã, eu fiquei chocada, assim, ela me mandou logo cedo, eu tinha pedido essa semana para ela fazer a reavaliação, tirar as fotos de novo, e eu quero te mostrar isso, porque isso é o resultado de um atendimento online. É um atendimento online em grupo, diga-se de passagem. Então sempre que alguém falar para você que atendimento online não dá resultado, você lembra dessa foto. Tá? Essa foto aqui foi em maio do ano passado e essa foto foi hoje, hoje cedo. Teve tempo de evolução? Claro, a gente precisa de tempo para essa diástase e para esse abdômen responderem, né? Lembra que eu falei, a gestação se desenvolve ao longo de 9 meses, a recuperação de uma diástase, ela vai variar de 6 meses a 2 anos, né? A recuperação da função abdominal vai levar de 6 meses a 2 anos. Então não tenha pressa de resolver o problema, não acredite que de hoje para amanhã você vai resolver o problema assim, e muito menos acredite que você vai fazer uma abdominoplastia e seu abdômen vai ficar desse jeito, com essa qualidade de musculatura. Deixa eu te mostrar a foto dela de perfil, para você entender o que acontece, né. Então, olha só a tamanho da distensão abdominal que ela tinha e como ficou. É claro que ela teve um emagrecimento? Sim, ela teve um emagrecimento, você consegue ver inclusive pelo braço dela aqui, tá, que ela teve um emagrecimento, mas ela tinha esse estufamento principalmente da parte inferior, que ainda tem, mas olha como que a musculatura já respondeu muito mais radicalmente, né. Então eu preciso dar tempo para esse corpo se reestruturar.
E é isso que eu penso e é isso que eu preconizo nos meus tratamentos. É isso que eu faço no MRA, que é o método de reequilíbrio abdominal. São exercícios gravados que você pode fazer na tua casa, no teu tempo, que vão durar ali de 5 a 15 minutos cada vez, né, cada exercício, mas são exercícios que vão construir a sua função abdominal. São exercícios que eu uso nas minhas aulas. Então, são exercícios que vão dando para o teu corpo ferramentas para que ele vá reconstruindo a função abdominal, para você conseguir atingir resultados como estes. Né? Então, são 3 meses de tratamento, exercícios para serem feitos de segunda a sexta. Além disso, eu preconizo muito que você entenda o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, né? Eu acho que é muito importante você entender a parte teórica disso daí. Então são explicações breves, né? Não é nada de 1 hora de aula, pelo amor de Deus. São aulas de 5 minutos e tudo mais, e que vão te dar exatamente esse conhecimento e esse entendimento de por que eu estou fazendo aquilo ali. Porque eu acredito que se você entende por que você está fazendo aquilo ali, você vai ter uma resposta muito melhor e você vai se comprometer muito melhor com o resultado. Então, eu acho muito importante você acompanhar essa evolução. E é isso que eu preconizo nos tratamentos. Então, você vai começar com exercícios respiratórios, por exemplo, e depois você vai evoluindo para exercícios de maior força, maior instabilidade, para reconstruir a função abdominal. Então, é isso que acontece no MRA. Se você se interessar pelo MRA, digita nos comentários MRA aqui, que eu vou te passar os detalhes em particular para a gente poder conversar e você entender melhor o que é isso, tá bom? Mas agora eu quero te mostrar alguns detalhes sobre a questão de exercícios. Então, deixa eu só arrastar essa janela um pouquinho para cá, porque ela está me atrapalhando e eu quero me ver melhor ali para eu saber o que que você está vendo. E vamos lá. Então, primeira coisa, né, eu falei para você sobre a questão da respiração. E eu até soltei um reel essa semana falando sobre isso, que a respiração, ela é muito importante para você trabalhar o seu abdômen, né. A gente já: "Ai, tô com a pochete, tô com o abdômen", eu já penso direto em fazer abdominal. Mas muitas vezes esse corpo não está pronto para fazer o abdominal. E aí a gente precisa, como eu falei, construir essa evolução para chegar no abdominal tradicional. Não comece de cara com o abdominal. Então, aprenda a respirar. E eu te mostrei ali naquele slide a questão da respiração. Então, eu vou subir aqui, com licença, vou mostrar o meu abdômen, que não está de tanquinho no momento, mas, né, vamos lá. E aí você vai fazer o seguinte, coloca a mão pegando o abdômen e as costelas aqui inferiores, tá? Para você conseguir sentir esse movimento acontecer. E aí você vai fazer o seguinte, relaxa seus ombros, pode fazer sentada, pode fazer de pé, não tem problema. Você vai inspirar crescendo as suas costelas. E aí você vai soltar o ar. Deixa o ar sair. E eu quero que você respire só pelo nariz, tá? Não respira soltando o ar pela boca. Inspira e solta o ar. E eu quero que você sinta exatamente essa expansão acontecer. Ah, Anitta, eu não vejo expandir, então precisa melhorar, treina mais, tá? Eu quero que você sinta as mãos nas costelas aqui para você movimentar essa porção aqui do teu tronco. Então você vai inspirar e soltar o ar, deixando isso daí acontecer. E aí, a gente vai incrementar com um detalhe. Quando você for soltar o ar, você vai tentar resistir a esse soltar o ar. Então você vai puxar o ar, segura as costelas abertas aqui, ó, e vai soltando o ar. O máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir. Depois você deixa as costelas abaixarem. Então inspira, mantém as costelas abertas e vai soltando o ar. Olha a contração muscular acontecendo, ó. Então eu tenho esse efeito de afinar a cintura e trabalhar a musculatura mais profunda. Não é isso aqui, ó, que está acontecendo. Olha a diferença disso para isso daqui, ó. Musculatura profunda, musculatura superficial.
certo? Então, sempre que eu faço exercícios em que eu preciso abaixar a costela, né, o abdominal tradicional, ele trabalha mais a musculatura superficial. E quando eu faço esses movimentos de inspirar e soltar o ar com calma, deixando as costelas abertas, o máximo de tempo que eu conseguir, eu vou soltando ar, soltando ar, soltando ar, eu vou sentindo a minha cinta natural se contraindo. Então, esse é o primeiro exercício que eu quero que você faça para te ajudar a ativar a musculatura abdominal. É um exercício muito simples. Você pode fazer aí 10 respirações, você pode fazer deitada de barriga para cima, você pode fazer sentada. E detalhe, você pode começar logo depois do parto. Não tem problema nenhum. Isso é um exercício respiratório. Não vai sobrecarregar a tua musculatura, não vai sobrecarregar nada. Você pode trabalhar a sua respiração depois do parto, tá bem? Beleza. Segundo exercício, gosto muito de trabalhar com acessórios, porque hoje majoritariamente trabalho com atendimentos online. E um acessório que eu gosto bastante é um caderno de capa dura ou um livro de capa dura. Por quê? Porque eu uso esse acessório para me ajudar a direcionar crescimento. Então, essa pauta importante de tratamento postural, né, que é o crescimento, a gente tem uma certa dificuldade de mostrar para o aluno o que é crescer. Porque o aluno, ele não entende o que é crescer, ele acha que crescer é estender as costas, botar o nariz para cima. E isso não é crescer. Crescer é criar espaços entre as vértebras. Então eu quero afastar uma vértebra da outra. Mas como que eu faço isso? Não é uma coisa tão simples, né? Então eu gosto muito de usar um livro que seja de capa dura, porque eu consigo equilibrar ele em cima da minha cabeça, né? Vai ficar mais fácil. E aí eu vou criar essa ideia de querer empurrar esse livro para o teto. Se eu, deixa eu ver se não tem nada que quebra aqui atrás, hein? Não, tá longe. Então, se eu, por exemplo, tô aqui e eu crescer estendendo, o livro cai da cabeça. Por isso que eu gosto do livro. Porque eu preciso crescer empurrando o livro pro teto. Deixa eu alinhar aqui. Equilibrei, ó. Tô tortinha, tá? Minha coluna tá bem derrubadinha. E agora eu vou crescer empurrando o livro pro teto. Empurrando o livro pro teto, empurrando o livro pro teto. E mantenho aqui. Eu tô fazendo excesso de força? Não, não é pra ficar aqui tipo: "Ai, eu quero crescer", não, não é isso. É só pra você criar essa ideia de se organizar com esse crescimento axial que a gente chama, certo? E aqui você pode fazer o mesmo exercício respiratório que a gente estava fazendo antes. Então eu coloco as mãos aqui nas costelas, inspiro e solto o ar, ativando a musculatura profunda. Então eu inspiro, mantenho as costelas abertas e vou soltando o ar, soltando, 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 para conseguir trabalhar a musculatura profunda, certo? Posso fazer 5 repetições, cansei, para, vai fazer outra coisa. Ah, lembrei amanhã, faz amanhã de novo. Posso fazer 10 respirações? Posso, desde que você consiga fazer sem estar se matando de esforço, porque isso briga um pouco, inclusive com a sua disponibilidade de querer fazer alguma coisa, né, então eu não quero sofrer. Ah, isso é chato, me faz sofrer, né, então é ruim a gente ter esse sentimento com relação a qualquer tipo de atividade física, tá bom? Mas testa esses 2 exercícios, são exercícios muito simples para você fazer. Ah, e detalhe, o exercício respiratório você pode fazer deitada também. Então deita, deixa os joelhos dobrados, os pés apoiados no chão e faz deitada. Dá pra fazer na cama inclusive, tá? E vai trabalhando aí a sua musculatura profunda, eu tenho certeza que você vai ter um resultado excelente, você já vai começar a perceber o seu abdômen te sustentando. E mesmo nas atividades do dia a dia, você vai falar: "Nossa, mas parece que minha barriga está mais firme", porque não é contrair o abdômen, você não precisa contrair seu abdômen, não faça isso, não fique com o abdômen preso o dia inteiro, isso aumenta a pressão dentro do abdômen e empurra lá para o teu assoalho pélvico. E aí você vai ter escape de urina, ou escape de gases, fraqueza, ou uma hipertensão da musculatura do assoalho pélvico que está tentando, nossa, essa pressão está vindo aqui, então eu tenho que contrair para sustentar. Então, cuidado com esse estímulo de ficar com o abdômen ativado o tempo todo, tá? A gente não precisa dele. Cuide-se. Se você quiser saber mais sobre o MRA, me manda mensagem e eu mando para você.
Então é um protocolo de tratamento que você vai adorar fazer, são exercícios muito agradáveis, com todo o direcionamento, e você vai ver que vai fazer um efeito excelente para você. Deixa eu ver aqui o que que a Jane respondeu primeiro. A Jane é a minha aluna das fotos que eu mostrei do antes e depois agora, então, ela me autorizou a mostrar as imagens dela. E ela sempre vai fazer, eh, os exercícios, inclusive na academia, e ela fala que as pessoas sempre ficam olhando para ela, tipo: "O que que essa doida tá fazendo aí?". E ela escreveu aqui também que na academia, sempre que ela vai fazer qualquer exercício, ela tem que fazer a respiração certa, porque isso gera uma grande evolução, e ela tá certíssima. Então qualquer movimento, que seja o abdominal, que seja um agachamento, levantar peso, bíceps, você tem que fazer com a ativação correta da musculatura. Senão, você vai acabar, tipo, você tá patinando, certo? Então, faça com a ativação da musculatura do jeito certinho, que é essa ativação da respiração que eu te mostrei aqui. E aí você vai ter um resultado muito mais interessante mesmo na tua musculação. E deixa eu ver, a Fabi mandou uma pergunta. Se eu quiser fazer na cama, eu vou relaxar, então eu vou querer sair mais de lá. Concordo. Exercício respiratório deitado na cama é cruel, porque a gente sempre quer dormir e ele relaxa bastante. Então faz deitada no chão. Faz no dia que você for na academia, começa a fazer o exercício respiratório assim antes de fazer os exercícios da academia, porque aí a tua musculatura já está pré-ativada, ela vai responder melhor durante a atividade física, tá bem? Se você tiver mais alguma dúvida sobre diástase, sobre reabilitação abdominal, sobre o MRA, que é Método de Reequilíbrio Abdominal, me manda mensagem e eu respondo para você em particular e a gente conversa, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, por ter ficado aqui até agora e espero você na próxima live. Um beijo, tchau, tchau!